Michael Schumacher. Bom, só de ouvir esse nome, a gente já pensa em domínio, capacete vermelho, vitórias. Mas, olha, por trás dos números, que são impressionantes, existe uma história bem mais complexa. Uma história de pura genialidade e muita, mas muita controvérsia. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no paradoxo de um dos maiores pilotos de todos os tempos. E para a gente começar a entender esse paradoxo, não tem outro jeito. A gente tem que olhar para os números, porque só eles já contam uma história. E que história? Primeiro, isso aqui. 7 títulos mundiais. 7. Um recorde que por anos parecia uma coisa de outro planeta, sabe? Algo impossível de alcançar. Só isso já o coloca no topo, junto com os maiores da história. E aí vem esse número 91 vitórias. 91! Isso aqui mostra uma coisa que vai além do talento. Mostra consistência, longevidade. Se manter no topo por tanto tempo é uma coisa raríssima em qualquer esporte. E agora, talvez o mais impressionante de tudo, 5 desses títulos foram em sequência, um atrás do outro, de 2000 a 2004. Foi uma era de domínio absoluto, simplesmente não tinha para ninguém. Então, peraí. Os números pintam o retrato de um atleta praticamente perfeito. A pergunta que fica é, por que uma figura tão dominante com um legado desses ainda gera tanto debate? Por que ele é tão controverso? Para encontrar a resposta, a gente precisa voltar no tempo. Lá no comecinho de tudo. Na ascensão de um talento que era bruto e inegável. Um talento que ia mudar a Fórmula 1 para sempre. A trajetória do Schumacher foi assim, meteórica. Ele veio de uma família humilde, filho de mecânico, e de repente em 1991 ele estreia na F1 e faz algo lendário em Spa. Se classifica em 7º sem nunca ter andado naquela pista. Pouquíssimos anos depois, ele já era bicampeão mundial com a Benetton. Ali já dava para ver que ele era diferente. Só que mesmo nesse início de sucesso, as duas faces da moeda já estavam ali. De um lado, uma habilidade fora do comum de sentir o carro, de ler a máquina, uma coisa que ele trouxe lá da infância no kart. Do outro, uma agressividade implacável, que já criava polêmica, como naquela famosa batida com o Damon Hill em 1994, que no fim garantiu o primeiro título dele. Agora, vamos avançar um pouco no tempo para 1996. É aqui que acontece a decisão que não só definiu a carreira dele, mas que, de certa forma, transformou a Fórmula 1 inteira. Schumacher foi para a Ferrari, uma equipe gigante, lendária, claro, mas que estava num jejum de quase 20 anos sem um título de pilotos. Ele não foi para lá só para ser mais um piloto. Ele foi com uma missão: reconstruir a equipe do zero. E o que ele fez foi uma verdadeira revolução. Ele levou junto os seus engenheiros de confiança, impôs um nível de preparo físico que ninguém nunca tinha visto para um piloto e criou uma cultura obcecada por cada mínimo detalhe. Basicamente, ele montou um sistema onde a equipe inteira existia para uma única coisa: o sucesso dele. E esse sistema, o tal método Schumacher, funcionou. E como funcionou? Gerou uma era de domínio que a gente nunca tinha visto. Mas essa perfeição toda teve um custo, e as críticas foram bem pesadas. É que para muita gente, aquele domínio todo era menos sobre a genialidade do piloto e mais sobre uma vantagem esmagadora da estrutura. Carros muito superiores, ordens de equipe bem claras, quem não lembra da Áustria em 2002? E mais incidentes controversos, como a batida no Villeneuve 97. Tudo isso alimentou essa imagem de um competidor que fazia de tudo, absolutamente tudo, para vencer. E pronto, é aqui que a gente chega no coração do tal paradoxo. O debate é exatamente este. O sucesso do Schumacher veio por ele ser o maior piloto de todos ou por ele ter construído o sistema mais perfeito e implacável que já existiu em volta dele? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? A questão que divide fãs, jornalistas, até outros pilotos até hoje. Foi o homem ou foi a máquina? Foi o talento puro ou o sistema perfeito que ele mesmo criou? A história podia ter acabado em 2006, com a aposentadoria, mas não. Schumacher voltou em 2010. E esse retorno, mesmo sem tantas vitórias, acabou sendo uma lição final e super importante para a carreira dele. Ele voltou para uma Fórmula 1 que já era outra, correndo pela Mercedes. Os carros eram diferentes, as regras tinham mudado, tinha uma nova geração de pilotos na pista, e aquele domínio todo simplesmente não estava mais lá. O que esses últimos anos dele na F1 provaram foi que domínio nunca é só uma coisa. Nunca é só talento. É uma mistura de talento, sim, mas também de timing, de contexto e principalmente da estrutura certa.
O retorno dele foi, no fim das contas, a peça que faltava para a gente entender a própria carreira dele. Certo, então, depois de passar por tudo isso, como é que a gente encerra o debate sobre Michael Schumacher? Qual é, afinal, o legado dele? Olha, polêmicas à parte, uma coisa é inegável: o impacto dele no esporte. Ele não só ganhou corridas, ele mudou o jogo. Ele elevou o padrão de profissionalismo, de preparo físico, de como uma equipe de ponta deve funcionar. E isso é para sempre. No final das contas, a resposta para a pergunta "ele foi o maior" depende muito do que cada um define como grandeza. Se a gente está falando de números, de domínio, de construir um verdadeiro império, a resposta provavelmente é sim. Agora, se a gente fala de pureza no esporte, de limites éticos, aí o debate vai continuar para sempre. Talvez o melhor jeito de resumir tudo isso seja com uma frase. Michael Schumacher não é uma unanimidade, mas ele é inevitável. É simplesmente impossível contar a história da Fórmula 1 sem passar por ele, e pelo impacto gigantesco que ele teve. E é assim que ele fica na memória, 7 vezes campeão mundial. Um piloto único, o arquiteto de um sistema que parecia imbatível. E para sempre, um grande paradoxo.